Oba! No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco mais da minha florestinha, passear por ela, vou te mostrar alguns cantinhos que estão especialmente bonitos e eu vou acrescentar itens de decoração de Páscoa para transformar o ambiente e te inspirar. E no final do vídeo eu vou decorar esse buchinho para colocar na porta de entrada da florestinha e vou montar dois arranjos com plantas para que você também possa montar aí na sua casa. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e a minha experiência em como cultivar e decorar a casa com as plantas. Antes de começar, eu quero te mostrar a minha coleção de Páscoa. Muitos dos itens já são bem antigos, muitos deles eu ganhei, mas todo ano eu compro alguma coisinha diferente e a coleção vai aumentando. Então, para começar, eu tenho esses 3 quadrinhos aqui que são de tecidos, a minha sogra quem fez, e todos os anos a gente muda esse panozinho. Eu tenho ele de Páscoa e ele de Natal, mas ele fica bem bonito na decoração porque já tem esse suporte de ferro aonde o paninho é amarrado. Eu também tenho uma cerquinha que eu montei há muito tempo atrás. Eu tinha cerquinha, comprei os coelhinhos e colei com cola quente, acrescentando os ovinhos que dá para pendurar em algum lugar. Eu tenho esse coelho maior de resina que é bem realista, eu acho bacana colocá-lo escondidinho por baixo de uma planta. Eu tenho esses coelhinhos de MDF que num primeiro momento eu pensei em colocar uma florzinha, assim uma calandiva dentro, mas achei que iria esconder a carinha do coelho, então estou pensando em deixar só com uma palhinha espalhado pela decoração. Tenho também essas peças de vidro que já são num formato de ovo e elas têm uma cordinha aqui para poder suspender. E a minha ideia é pendurar em alguns galhos secos e colocar nesse buraquinho aqui ou florzinha desidratada ou até flor natural. Daí eu tenho esses outros panôs de tecido, esse daqui é um coelhinho no vaso sanitário que eu vou colocar na porta do banheiro. Tenho essa outra peça que tem até um espacinho aqui, um bolsinho, tem as carinhas dos coelhinhos, as cenouras e um bolsinho para colocar um chocolatinho aqui. E nesses panôs eu sempre coloco uma madeirinha assim, um galho e um fio de nylon para poder pendurar. E esse bem maior com um casalzinho de coelhos. Eu também tenho capas de almofada, Feliz Páscoa, essas daqui eu comprei esse ano. Tenho também os jogos americanos de tecido, também com o coelhinho, esse daqui bem fofinho que ele tá saindo de um vaso de flor. Tenho esses ovinhos que são latas e que a gente pode colocar doces dentro delas. Tenho cestinhas, essa de MDF, que tem recortado os coelhinhos, e essa cestinha de barro. Tenho coelhinhos assim, com um palitinho para poder espetar no arranjo. Plaquinha de Feliz Páscoa, tem uma toalha de tecido de Páscoa, algumas peças que eu pintei, menores e maiores, com carinha de coelho. Tenho aqui uns ovinhos feitos de feltro, já com o cetim para poder pendurar em galhos secos. Aí eu tenho cenourinhas, ovinhos, mais um coelhinho menor de resina, bem realista. E tenho também esses coelhinhos feitos com folhas de caderno. Esses daqui foram feitos com os cadernos do pai do Tiago, que já faleceu, e todos os anos a gente pendura também nesses galhos secos, trazendo uma memória. E eu também separei aqui algumas plantinhas, o buchinho que eu vou decorar, e eu vou te mostrar depois todo o passo a passo, aonde que eu vou colocar cada um desses itens aqui na florestinha. São detalhes simples, mas que transformam o ambiente, trazem alegria para quem vem visitar o espaço e um senso de acolhimento para quem convive por aqui. E agora eu quero te mostrar esse cantinho da florestinha que está um espetáculo. As plantas cresceram, se desenvolveram de uma maneira que elas criaram um cenário natural
como uma floresta realmente. As plantas em alturas diferentes, com volume, então tá muito bonito. A costela de Adão tem um destaque especial aqui, ela já cresceu muito. Essa planta, quando ela era bem menor, eu fiz o plantio dela num vaso, gravei o vídeo aqui no canal para vocês. Ela cresceu bastante, eu fiz um novo vídeo passando ela para esse vaso maior e ela tá sempre aumentando. Então ela cria um espaço de volume aqui muito bonito. Aí atrás eu tenho a Dracena tricolor, eu tenho ela verde e ela rajada de cor de rosa. E essa planta aqui eu fiz o plantio através de estacas que eu colhi no jardim, plantei nesse vaso e ela super cresceu. Do ladinho dela, uma begônia Mari, que tem as pintinhas nas folhas como a begônia maculata, mas as pintinhas dela são mais rosadas e o verso da folha é bem avermelhado, uma planta muito bonita. Do lado dela, aqui na parte mais de baixo, um filodendro neon, que tem as folhas numa cor muito bonita e eles foram se enrolando, se entrelaçando nesse tronco. E nesse tronco eu apoiei uma samambaia azul, então a altura desse espaço aqui também se dá com o apoio desse tronco. Esse tronco eu catei na rua, a árvore tinha secado, estava caída, nós carregamos o tronco, eu coloquei dentro de um vaso plástico com cimento para dar bastante peso e agora onde os galhos se abrem ali eu apoiei o vaso dessa samambaia azul. Então tá um cantinho assim de um destaque muito especial aqui na florestinha. E aqui do ladinho eu tenho a minha coleção de begônias numa prateleira, elas estão bem bonitas. Hoje eu comprei uma begoninha pequena nova, de uma cor que eu ainda não tinha. Vou colocar no cachepozinho de coelho e vou colocar aqui junto com elas. E aqui na parede que eu tenho esse macramê que é bem bonito, mas eu vou substituí-lo para o tema de Páscoa e vou colocar esse panô penduradinho ali. Esse outro espaço também está muito bonito, as plantas cresceram bastante, estão bem volumosas, bem saudáveis. E um destaque especial que eu estou apaixonada por essa minha begônia listrada, que tem uma textura aveludada na folha, a listra central tem um verde mais vibrante e ela tá linda porque conforme ela foi crescendo, ela foi ficando pendente no vaso. E ela tá num suporte mais alto, então ela tá com um efeito muito bonito. E do ladinho dela, uma begônia Bunch, que tem um tom de verde mais claro, mas o destaque para essa planta é o crespinho na borda das folhas, ela também tá linda. E agora eu vou espalhar os meus enfeites de Páscoa aqui na florestinha e você vem comigo. E agora um cantinho que eu acabo mostrando menos aqui na florestinha, mas eu tenho uma estante com alguns objetos decorativos, tem uma samambaia havaiana, tem um sindapso que tá bem comprido e bonito, também tem uma outra samambaia aqui e do ladinho eu tenho essa árvore de galhos secos. É um vaso alto e que eu fui colocando os galhos secos e compondo a estrutura da árvore. Eu vou enfeitá-las com os ovinhos coloridos, assim como o pessoal
pessoal na Alemanha faz. Aqui no Brasil também, na cidade de Pomerode, é uma tradição bem comum, bem popular, eles decorarem esses galhos secos, que para a cultura representa a morte de Jesus Cristo e a decoração, a ressurreição. Então vou decorar aqui também o meu cantinho. Vou também colocar os coelhinhos feitos com folhas de caderno. Prontinho, aqui quanto mais enfeites a gente coloca, mais bonito fica, mas eu já gostei da minha, do jeitinho que ficou. E aqui do ladinho da minha árvore seca eu tenho um arranjo com o capim do Texas que eu montei esses dias aqui, gravei, mostrei todo o passo a passo da montagem. Eu também acho que ele traz um efeito bem bacana aqui para decoração, que até lembra o rabinho do coelho, então ele está compondo junto com a árvore seca. E agora, antes de te mostrar como montar os arranjos, eu quero te pedir uma coisinha rápida, mas que faz toda a diferença aqui para o canal. Se você estiver gostando, não se esqueça de clicar em curtir, de compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Então vamos começar com a montagem dessa cesta de barro, é uma cesta artesanal feita à mão e que super combina com o clima da Páscoa. Eu escolhi 3 plantinhas para colocar dentro dessa cesta, que são 3 plantas suculentas. Então eu tenho essa que tem um crescimento mais rasteiro, que vai dar um acabamento bonito na cesta. Ele é um tonzinho de verde mais claro, com as bordinhas rajadas de branco. Eu tenho essa rachora, que também é uma suculenta, ela tem um formato diferente, ela é mais voltada para cima, vai trabalhar um pouquinho mais de altura e um tom de verde que contrasta com essa outra planta. E eu também selecionei uma calandiva do vasinho pequeno para colocar aqui dentro da cesta. A ideia é plantá-las direto dentro da cesta, mas como ela não é furada, esse tipo de arranjo é mais indicado para quem tem mais prática no cultivo. Se você ainda é iniciante, eu sugiro furar a peça para que o excesso da água da rega possa escorrer com facilidade. É bem simples e bem fácil de fazer. E para fazer esse plantio, eu vou começar colocando pedrinha brita, daquela bem pequenininha, no fundo. Isso daqui é só para evitar que o excesso da água que pode se concentrar no fundo do vaso fique em contato com as raízes da planta. Então eu vou colocar uma camadinha fina aqui no fundo da peça. E agora basta apertar o vasinho plástico para retirar a planta com cuidado e posicionar dentro da peça. E depois a gente vai preencher com mais terra se for necessário, para deixar todas as raízes da planta bem cobertas. E se algum galinho assim se quebrar, não tem problema, a gente já faz o plantio dela, porque as suculentas enraizam muito facilmente.
E agora, para completar todos os espaços vazios, eu vou colocar mais substrato. Um substrato bem soltinho, tem carvão quebradinho nele, também tem um pouquinho de casquinhas de árvore, que é o tipo de substrato que as suculentas adoram. Para fazer o acabamento, eu vou cobrir com esse musgo verde para ficar bem escondidinho o substrato. E vou colocar daí esses 2 coelhinhos de madeira e fazer um lacinho de cetim na alça da peça. E como elas são plantas suculentas, as 3 variedades, elas gostam de receber um solzinho fraco e gostam de regas bem espaçadas. Então a gente precisa aguardar que o solo seque bem antes de regar. E aí a rega aqui, como ela não tem o furo para escapar o excesso de água, a gente deve regar em menor quantidade, sentindo, tocando o solo para ver a necessidade e regando aos poucos. Mas uma ideia muito simples, mas super delicada e que fica linda na decoração. Prontinho, e eu já vou fazer uma rega porque o substrato estava bem sequinho, assim você já pode acompanhar como que eu faço a rega nesse tipo de vaso. E agora para essa outra cestinha de madeira, ela é de MDF, é um material bem mais frágil. Eu vou optar em colocar as plantinhas nos vasos plásticos que elas estão mesmo. Então a gente inclusive pode aproveitar plantas que nós já temos na decoração, colocar em peças decorativas para trazer esse clima temático. No caso dessa cestinha, eu escolhi essa erinha unha de gato variegata, que tá bem rajadinha de branco, e uma samambaia avenca, as duas do vasinho médio que nós chamamos pote 11. E para proteger a cestinha de madeira da água da rega, eu vou colocar um plástico dentro dela, só para proteger da umidade. Vou encaixar os vasinhos das plantas, são duas folhagens que têm também a mesma necessidade de luz. As duas podem ser cultivadas recebendo bastante luminosidade em ambientes internos. Vou encaixar aqui direitinho as duas, achar o melhor lado, o melhor jeitinho que elas ficam na cesta. É uma cesta que tem mais de uma frente. Ela pode ser olhada desse lado que tem o coelhinho ou assim na lateral também fica delicado. Agora eu vou cortar o excesso desse plástico utilizando a tesoura e para dar um acabamento melhor, esconder um pouco dos potinhos, eu vou usar essa palha natural que super combina com as cestinhas para os coelhinhos virem botar. Então eu coloquei a palhinha por fora dos vasos só para dar esse acabamento e se precisar
Dá para cobrir a terra também com musguinho verde para finalizar melhor, mas no meu caso não tem necessidade porque as plantinhas estão bem cheias. E essa também é uma ideia que você pode adaptar utilizando outros tipos de peça. E vale lembrar aqui que o importante é a gente escolher plantas que tenham necessidades similares à luz que elas gostam, para que você possa colocá-las num cantinho que as duas plantas vão ficar felizes. E para dar o acabamento aqui, eu vou colocar também essa plaquinha escrito Feliz Páscoa. E aí é só achar um lugarzinho para colocar essa cestinha com plantas para decorar no clima. E agora essas outras peças que eu tenho, eu vou colocar dentro desses ovinhos menores uma calandiva, só vou encaixar. E no vasinho maior eu vou colocar essa begônia rex linda com as folhas rajadas. E vou usar todos esses vasinhos como cachepôs, então eu não tô tirando do vasinho plástico, eu só tô colocando dentro dessa peça bonita para decorar. Como o vasinho da minha begônia, ele tem uma borda mais alta que fica difícil de esconder aqui, eu vou cortar utilizando uma tesoura só essa bordinha. Eu ainda tenho esse espaço antes de chegar no substrato, então eu só vou tirar para dar um melhor acabamento. E aí eu vou encaixar dentro da peça, vou fazer o acabamento com musguinho e pronto, mais algumas peças com plantinhas no clima da Páscoa. E esses coelhinhos, como eu falei, só vou colocar a palhinha aqui dentro, mas talvez alguma suculentinha mais baixa também ficasse bem interessante para essas peças. Ou também colocar um chocolatinho, um bombonzinho aqui ficaria bem legal. E como eu sei que você vai ficar curioso onde encontrar essas peças, algumas minhas são mais antigas, eu não encontrei, mas eu já dei uma navegada aqui e selecionei uma linha bem bacana de itens decorativos de Páscoa. Vou deixar o link fixado para que você possa encontrar e comprá-los depois. E agora eu vou decorar o meu buchinho para colocar aqui na entrada da florestinha, porque ele é uma planta que precisa receber sol diretamente sobre ele. Então bem aqui na porta de entrada ele vai receber todo o sol da manhã sobre ele. Eu não vou plantá-lo dentro desse vaso bonito aqui, eu vou utilizá-lo como um cachepô. Depois que passar a Páscoa, eu vou ver se eu vou encontrar um outro lugar para plantá-lo ou se eu vou plantar num outro vaso. Mas a princípio ele está aqui só encaixado. E para dar o acabamento dessa borda aqui do vaso plástico, eu separei alguns pedaços de juta para reaproveitar. E só fazer um acabamento aqui bem bonito, vou fixando para esconder a borda do vaso plástico. E também o tecido na decoração de Páscoa também traz um toque mais aconchegante que combina bem. Para enfeitar o buchinho, aí eu vou utilizar algumas cenourinhas que eu só vou encaixá-las nos galhos do buchinho e alguns ovinhos decorados. Vou distribuir por um lado principal dele, porque ele vai ter uma frente, e também, se eu achar que fica bom, tô pensando em colocar um laço com essa fita aqui no topo. O buchinho também é uma planta muito versátil para as decorações de Natal. Eu enfeitei esse daqui com itens natalinos e agora ele está sendo repaginado com a decoração de Páscoa. Então, vamos ver como é que ele vai ficar.
prontinho, eu adorei o resultado. Eu acho que essas cores que a gente costuma utilizar na Páscoa são muito alegres, então elas criam um contraste bonito com o verde das plantas e ficou realmente muito bacana. Agora só falta colocá-lo ali na porta, onde ele vai receber o sol que ele precisa para continuar se desenvolvendo. Agora eu quero saber de você, me conta aqui nos comentários, você costuma decorar a casa e o jardim para Páscoa? Escreve para mim que eu adoro saber o que vocês andam aprontando por aí também. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até lá!